Quero ler a nossa meditação essa noite, Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo de 1 até o 10, e também ler a carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, versículo 10. Então, primeiro, Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. São os textos para a nossa meditação essa noite. Tivemos já algumas participações falando um pouco sobre a graça de Deus, e é um prazer para o salvo, para o povo de Deus, saber que Deus é um Deus gracioso, que age com graça conosco. É um prazer estudarmos um assunto precioso como a graça de Deus, e de fato o Senhor tem manifestado a sua graça a nós, que é o seu favor, que nós não merecemos. Desfrutamos desse presente de Deus, que é a forma de Deus relacionar conosco. O texto de Efésios 2, de 1 a 10, é um texto conhecido, texto apreciado, que fala da graça de Deus, forma de sermos salvos. Quero, essa noite, nesse momento, apresentar a graça de Deus contra ou versus o orgulho humano. E como a graça de Deus tem a finalidade de fazer morrer todo orgulho, toda soberba, toda altivez, toda presunção, toda a arrogância humana. E a graça de Deus, ela tem essa finalidade de apresentar que em nada temos merecimento ou somos capazes, mas é unicamente tudo que somos, tudo que temos, a nossa existência, nossa salvação, nosso serviço a Deus, são unicamente possíveis pela graça de Deus. Vamos analisar esse assunto juntos na Escritura e percebermos como que qualquer orgulho do nosso coração, da nossa tratativa, deve realmente morrer por causa da graça de Deus, que é somente por ela que podemos nos relacionar ou ter algo da parte de Deus. Primeiro, eu quero pensar em três partes desse momento, esse estudo. Em primeiro lugar, eu quero apresentar um pouco sobre a origem do orgulho, como ele se evoluiu, algum conceito do orgulho, alguma coisa sobre o orgulho, embora não é o tema central da nossa palavra essa noite.
mas ele é o alvo que a graça quer realmente destruir, e queremos pensar um pouco sobre o que é o orgulho. Depois, em segundo lugar, quero apresentar um pouco sobre 3 áreas da nossa vida onde o orgulho se manifesta e cresce. E por último, em terceiro lugar, apresentar como a graça quer gerar em nós a humildade, que é o antônimo de orgulho, a humildade. Deus, ele odeia o orgulho. Deus, Provérbios capítulo 6, apresenta que aqueles olhos altivos, aquela presunção humana, é algo detestado por Deus. Deus repreende os orgulhosos, castiga os orgulhosos, são punidos por Deus. Essa autojustiça, essa arrogância, né, sinônimos de orgulho, seria a arrogância, a vanglória, a jactância, soberba, ensoberbecer-se. São coisas, sinônimos de orgulho, é esse sentimento humano de superioridade quando se compara com um seu semelhante. Alguns meses atrás, eu li um livro, considerado um clássico cristão, chama-se Cristianismo Puro e Simples, do autor C.S. Lewis. E um dos capítulos daquele livro, ele tem o seu título de O Grande Pecado. E esse grande pecado que aquele livro fala, o autor apresenta, é o orgulho. O orgulho humano é o grande pecado, conforme aquele autor. E ele apresenta ali como que Deus ele odeia o orgulho, e a nossa natureza ama o orgulho. São coisas opostas. Deus odeia, a nossa natureza ama. O orgulho, o poder, e tudo aquilo que fomenta o orgulho. Mas Deus quer que nós amemos a Deus acima de todas as coisas, e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Mas o que o orgulho faz? O orgulho faz um caminho inverso. Ele faz com que nós nos amemos primeiro, e não amemos o nosso semelhante. Esse é o papel do orgulho. Por isso ele deve morrer. O orgulho, ele foi a causa da queda de anjos, de Lúcifer, quando houve a pretensão e presunção de ocupar o lugar de Deus, tirar o trono de Deus, sentar-se no trono de Deus. E esse é realmente a característica do orgulho. Tirar de Deus o seu lugar e colocar ali o eu. O orgulho quer fazer isso. O orgulho fez a queda dos anjos santos, caíram da presença de Deus. O orgulho também fez até mesmo o casal Adão e Eva serem expulsos do jardim do Éden. Quando ouviram aquela proposta, aquela tentação de poderem serem iguais a Deus. E, pelo seu pecado e desobediência, foram expulsos. Caim fez o seu assassinato contra seu irmão Abel, motivado pelo orgulho ou pelo ciúme, daquele que não foi aceito, mas o seu ego foi ferido. E outro que foi aceito, ele teve de morrer. Isso foi motivado pelo orgulho ferido de Caim. Realmente o orgulho traz prejuízos enormes para a raça humana, para o relacionamento humano. Muitos teólogos, estudiosos da palavra de Deus, falam que o orgulho realmente ele é o mal supremo. E por causa do orgulho aconteceu e trouxe todos esses males, e todo pecado ele é consequência do orgulho. Assim diz alguns escritores. Um outro escritor disse que o mundanismo é viver independente de Deus, mas o orgulho é tentar viver acima de Deus, mostrando o caráter malicioso do orgulho. Quantas vezes nós mesmo temos uma preocupação de manter alguma reputação, por exemplo, de sermos santos, no lugar de realmente viver uma vida de santidade. Por que isso existe? Por causa do orgulho, que quer manter uma aparência apenas. Ou então nós reagimos a algumas pessoas com uma forma de
não gostamos de ser repreendidos. E isso é também uma característica de um orgulhoso, não querer ser repreendido. Quando, na verdade, a palavra de Deus fala que é sábio ouvir uma correção e dar-se o braço a torcer. Mas o orgulho, ele não quer deixar darmos o nosso braço a torcer. Mas Deus, ele está, com a sua graça, agindo contra o orgulho. Deus quer fazer morrer o orgulho. E muitas vezes, quando nós pecamos, não é que Deus nos levou a pecar, mas Deus usa nosso pecado, nossa queda, para poder nos mostrar, precisamos da sua graça, que não temos lugar para termos orgulho. Porque um pecador teria orgulho? Não tem motivo de se orgulhar. Deus, ele conservou Israel por 40 anos no deserto para humilhá-lo. Ele deveria passar pela humilhação e o seu orgulho ser quebrado. E até mesmo as aflições que passamos podem ser usadas por Deus para realmente fazer morrer esse inimigo, essa característica da natureza humana que é o orgulho. Tantas outras coisas Deus pode usar para quebrar o nosso orgulho. Até mesmo a paternidade, a maternidade, o fato de ter filhos. Quem poderia dizer que são pais perfeitos? Quais casais poderiam levantar a mão e falar que são pais perfeitos? Pelo contrário, muitos falam que sobre a vergonha que muitas vezes passam pelas situações que são submetidos devido a erros que eles mesmos, como pais, têm. Não por causa da desobediência do filho, mas por causa da reação que os pais têm em relação à infantilidade das crianças. Então, são coisas que Deus pode usar para apresentar o nosso orgulho, para ferir o nosso orgulho e mostrar que nós somos muito mais ruins do que nós pensamos ser. Nós não gostamos que alguém fale mal de nós ou fale alguma coisa contrária à nossa pessoa. Um outro escritor disse assim, não fique chateado quando alguém falar mal de você ou criticar você. Porque se aquela pessoa soubesse a metade de quanto realmente você é ruim, aí sim você teria motivo de vergonha real por causa tão ruim que realmente nós somos por dentro, pela nossa natureza. Então devemos ter uma oração, um desejo de enxergar o nosso orgulho. Pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a enxergar esse orgulho que há em mim, essa soberba que muitas vezes carrego. Esse pensamento disfarçado, que muitas vezes talvez alguém pode ter, de que com a mente e com a boca ela diz, Deus é tudo, eu não sou nada. Mas a prática da pessoa é de pisar o tempo todo nos seus semelhantes. Isso é uma conduta controversa a um cristão. Então, devemos orar ao Senhor e pedir para o Senhor nos livrar do orgulho, nos livrar desse coração soberbo que pensa mais de nós além do que convém. E ver no orgulho uma própria imagem do diabo. Porque associar-se, ou permitir-se, ou ter prazer no orgulho, é a mesma coisa de dar as mãos a uma conduta do diabo. É a mesma coisa de brindar um feito do diabo, ostentar orgulho ou permitir o seu avanço na nossa vida. Realmente é algo que Deus quer que morra dentro do seu povo, dentro da igreja. Muitas vezes o orgulho está até mesmo por trás, ou certamente, muitas vezes está por trás de problemas na igreja. Muitas vezes, conflitos de personalidade se tornam batalhas enormes. Por quê? Por causa de orgulho. O orgulho vai trazer isso. Podemos fazer alguns testes para perceber o orgulho que há em nós. Porque a gente, abordando esse assunto, talvez para quem ouve,
talvez não tenha sido levado a meditar e a pensar ainda, que nutre pensamentos orgulhosos sobre si mesmo. Mas talvez, se você fazer alguns testes, algumas perguntas, você poderia identificar o orgulho e a necessidade da graça de Deus para matar isso na sua prática, no seu caráter. Se você perguntar a si mesmo, quanto me desagrada que os outros me tratem como inferior? Então, quando isso me desagrada, isso me ofende, fere o quê? O meu orgulho. Então, isso é uma indicação do orgulho que há em mim. Quanto me entristece o fato de eu não ser notado, de eu não ser elogiado? Quanto me entristece o fato de eu não receber o que eu julgo merecer? Isso fere o meu orgulho, porque isso faz sobressair o meu orgulho. Isso apresenta esse caráter que deve morrer. Quando as pessoas interferem em algo que eu julgo que é meu, e eu não aceito isso, também uma característica de orgulho. Quando alguém é exibido, e a exibição de outra pessoa me incomoda, ou quando alguém tem algum sucesso maior que o meu, isso também são indicações do meu orgulho. Porque o orgulho, ele é competitivo. Ele faz comparações. Porque o orgulho, diz C.S. Lewis lá no seu livro, do Grande Pecado, o capítulo sobre orgulho, ele fala que o orgulho não é uma pessoa que, por exemplo, ele é bonito, ou é rico, ou é inteligente, e ele se orgulha disso. Não. Ele diz ali que o orgulho é o fato da pessoa se considerar mais belo, ou mais rico, ou mais inteligente. A questão é eu sobressair, do desejo estar acima e os outros embaixo. Então, é a comparação, é a competição que faz realmente o orgulho provar para mim mesmo como eu sobressaio, como eu estou acima. Porque o orgulho ama essas coisas. E ele age dessa forma. Mas o orgulho, ele traz a nossa infelicidade. Ele é ruim no nosso relacionamento com outras pessoas. E ele prejudica em muito o nosso relacionamento com Deus e a nossa constante necessidade de beber da graça de Deus. O orgulho nos priva disso. Mas Deus, ele quer pisar nisso, mostrando a nossa incapacidade, ou mostrando como precisamos da prática, realmente, da humildade, que é o contrário do orgulho. O orgulho tem sido muitas vezes usado também, até mesmo como uma coisa boa, no sentido de substituir algo ruim. Por exemplo, alguém pode ter um problema, talvez, não que a timidez é um problema, mas talvez a pessoa tem uma timidez muito forte, ou tem uma facilidade para se irar muito, e então a pessoa tem algum problema de caráter ou de personalidade, ele quer vencer aquilo. E talvez procurando alguém entendido, um psicólogo, ele faz ali um tratamento apresentando a pessoa que ela é capaz de vencer aquilo. Você é capaz de fazer isso, é capaz de ter a vitória sobre a sua timidez ou sobre a sua ira e controlar-se. E qualquer outra coisa que levamos, que nos incomoda na nossa personalidade, pode ser vencido pela força, pela capacidade. E agora, aquilo sai de cena e entra o quê? O orgulho. Então, o orgulho, ele vai vencer talvez uma fraqueza talvez menor, mas vai constituir uma derrota maior, porque vamos nos orgulhar daquilo que nós vencemos. Olha que coisa o ser humano pode ter. O orgulho, aquela vitória passa a ser um ídolo. Uma coisa ruim foi vencida, mas o orgulho tomou conta. E agora se tornou o mal final pior do que o primeiro. Recentemente, em um programa de televisão, um programa que eu estava vendo, estava mostrando a trajetória de um garoto que havia passado por câncer. E realmente uma coisa muito triste, uma criança de 7 anos, quando o câncer apareceu, e ali foi submetido a um tratamento,
e os seus cabelos caíram, sua aparência mudou, e aquele menino estava sofrendo de bullying, estava sendo ridicularizado por colegas, mas o tratamento foi eficiente, foi curado, e durante todo aquele período de tribulação que aquele garoto passou, ele encontrou na música um grande alívio. E ele se tornou, com menos de 10 anos, um excelente violinista. E ele pôde se apresentar nesse programa, internacionalmente conhecido, e diante de uma plateia muito grande, foi abrilhantada a sua apresentação ali com seu violino. E a sua história foi apresentada. E alguém perguntou para ele assim, o que você gostaria de falar para nós? E ele disse assim, eu estou orgulhoso de mim mesmo. Um menino de 10 anos. Certamente foi difícil passar por aquilo. E realmente é algo bom experimentar uma vitória. Não trazendo uma coisa negativa para a experiência daquele garoto, mas quantas vezes nós vencemos ou passamos por algum momento difícil e depois nos orgulhamos daquilo que nós passamos por aquilo. E realmente esse é um mal. E muitas vezes um elogio é necessário. Por exemplo, num relacionamento conjugal, o esposo dá um elogio à esposa. Isso não vai deixá-la orgulhosa, mas certa do amor do esposo, do carinho do esposo. Isso faz bem ao relacionamento. Um pai dizer, parabéns, filhão, você conseguiu, e estimular, porque isso uma ferramenta para dar força à continuidade. Um elogio dessa natureza é um estímulo. Isso é bom. Mas se ensoberbecer naquilo que foi realizado, isso é mal. E isso não traz glória para o ser humano. Porque o orgulho ou a glória não cai bem no ser humano. Não são vestes boas para nós vestirmos. Toda glória, ela só fica bem em Deus. Deus é autossuficiente. Deus, com seus propósitos, sua forma de agir, tudo que ele faz, ele traz honra e glória para si. E toda honra e glória que Deus traz para ele mesmo, ele traz bênção para os seus. Bênção para o ser humano. Mas o orgulho, a vaidade, não cai bem ao ser humano. Toda glória só cai bem na divindade, em Deus. Mas quando vestida pelo ser humano, é algo que cheira mal, de aparência completamente contraditória. Um pecador ostentar algo no seu peito, visto que ele é simplesmente um pecador. Qualquer criatura tenta, através dos seus planos, executar coisas, gerar glória para si. Isso é uma coisa natural da natureza humana. Mas a graça de Deus, ela vai ser essa ferramenta de Deus para poder destruir esse orgulho e nos levar a contemplar a graça de Deus, a perceber que não somos bons. Não fica a brecha para o ser humano se exaltar. Todas as situações que uma pessoa possa experimentar de agradáveis nessa vida são dadas por Deus. Até mesmo em todas as áreas, seja na vida, seja na saúde, seja na beleza, na riqueza, qualquer característica da nossa personalidade, aquelas coisas boas como simpatia, ser cordial, ter uma boa comunicação, todas essas coisas são dádivas de Deus ao ser humano. E não nos compete nos gloriar por causa disso. Quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, Pilatos disse a ele, olha, eu tenho poder, eu tenho autoridade para te crucificar e para te soltar. E o Senhor Jesus disse a ele, nenhuma autoridade teria sido alto não te fosse dado. E realmente nós não temos nada se do alto não nos fosse dado. Tudo que temos vem de Deus. Agora, essas coisas que falamos aqui sobre orgulho, sobre a sua manifestação, sobre a sua origem, tudo aquilo, como ele vai se manifestando, tudo isso é para apresentar como o orgulho é ruim e não cabe a nós.
mas ele quer se manifestar em nós. E em 3 áreas de nossa vida, o orgulho tenta se manifestar. E tenta se manifestar pelo fato da nossa existência e aquilo que nós adquirimos com ela, ou pela a salvação, ou pelo serviço cristão. Mas note, em primeiro lugar, a nossa existência. Somos criados do pó da terra. Só por aí já não teríamos de que se orgulhar. Deus pegou aquilo que não tinha valor para criar o ser humano. Não foi do ouro de Ofir, que estava lá no jardim do Éden, mas foi do pó da terra, apresentando de onde o ser humano vem. Nós nascemos, nós não planejamos nosso nascimento, nós não tivemos decisão, consentimento no nosso nascimento, simplesmente nascemos. O Salmo 139 fala que fomos formados por Deus. Então, a nossa pele, não escolhemos a cor dela. Os nossos cabelos, não escolhemos o jeito deles. A cor dos nossos olhos, a nossa altura, nosso biotipo, nada em nós escolhemos. Tudo veio de Deus. Mas, quantas vezes a beleza, ela é um fator para a pessoa se orgulhar. Ainda que ela não tenha nada de mérito naquilo. Ela recebeu, mas ela chega a se gloriar da sua beleza. Embora a beleza tenha padrões culturais diferentes. Mas pense numa pessoa que nasce bela dentro do seu padrão cultural que ela está inserida. Ela, mesmo assim, não teria de que se orgulhar, porque aquilo foi recebido. Porque ela olharia para o espelho e se satisfaria com a sua beleza. Ou se consideraria superior a outros por causa da sua beleza? Por que no seu coração nasceria um orgulho, uma vaidade por causa da sua aparência? Não. Pelo contrário, se alguém é salvo e tem uma beleza natural, glorifique a Deus com a sua beleza. Esther era bela, formosa, diz a Bíblia, a palavra de Deus. Mas Deus tinha um propósito na sua beleza. E ela deveria honrar a Deus através da posição que a beleza dela havia dado a ela. Deveria honrar a Deus. E quantas vezes alguém desonra a Deus com a sua beleza? Talvez tentando atrair olhares para si, seguidores para si. Apresentando de forma indecente a sua beleza. Se orgulhando daquilo que recebeu. Isso não cabe realmente ao ser humano. Absalão, um homem que a Bíblia diz da sua beleza, e ele usou dela para roubar, para planejar o mal. Isso é desprezível a Deus. Usar de algo natural. E a palavra de Deus diz como até mesmo a mulher formosa que não tem descrição, isso é loucura. Isso é uma beleza desperdiçada por causa da sua indecência. Quantas pessoas nascem, podemos dizer, num berço de ouro, tem posses, tem regalias, tem um prestígio, tem uma família, e ela tem ali uma herança muito grande, como eu disse sobre Pilatos, por exemplo. Um homem de uma posição destacada na sociedade, um governador, mas não tinha de que se gloriar. Não era uma posição que o seu braço e mão alcançou, Deus deu a ele. Nabucodonosor, um homem do Antigo Testamento, e lá naquele capítulo que fala do seu reinado, da glória do seu reinado, ali fala, olha, Deus levanta e Deus faz descer, Deus estabelece reis e tira reis, Deus tem domínio. A posição que uma pessoa ocupa não é para ela se gloriar, mas para servir a Deus naquela posição. Salomão, um homem rico, que teve também, entre tantos irmãos seus, foi escolhido para ser rei, que teve tanto prestígio, teve tantas obras, tanta coisa que ele disse, tudo que ele quis, os seus olhos viram, ele não negou a si, mas ele concluiu que o temor a Deus é o resumo, a coisa mais importante da humanidade. Realmente, como a arrogância humana, ela tem que morrer. Não há mérito em nada que nós temos por herança, nem a nossa estrutura, a nossa aparência, nem as nossas posses, nem aquilo no qual nós nascemos. Tudo foi dado por Deus, deve ser usado para a honra e glória do nome de Deus. Mas, em segundo lugar, a graça de Deus que se manifesta pela salvação.
se nós não temos mérito nenhum na nossa existência, e ela em nada deve ser algo para nos gloriarmos, embora muitos homens assim o façam. Agora, a salvação, ela é realmente um golpe fatal no orgulho. Porque a salvação vai apresentar, como lemos Efésios 2, a salvação é pela graça somente. E isso é para golpear todo o orgulho, tirar toda a soberba e apresentar que unicamente pela graça uma pessoa pode ser salva. Isso seria já suficiente para sufocar o orgulho, tirar dele todo o oxigênio, e ele vai definhar até a morte, ele vai agonizar, porque não sobrou brecha para o ser humano se orgulhar. Deus falou: olha, eu vou salvar, mas sem a sua ajuda, sem o seu merecimento. Isso é realmente uma prova total da falência nossa de recursos de nos salvar e da completa suficiência de Deus em salvar-nos. A carta aos Romanos, ela vai ser realmente uma grande seta, uma coisa que apresenta, vai indicar qual que é o tamanho da miséria humana, como a raça humana é caída, é vencida pelo pecado, como está afastado de Deus, é corrompido, mostra toda a depravação total do ser humano. Capítulo 1 vai listar pecados terríveis, mostra como o ser humano e a raça humana e a natureza humana está tão afastada de Deus. Capítulo 2 de Romanos fala sobre como os judeus não são melhores que os outros, eles são pecadores assim como os outros. Capítulo 3, então, vai dizer que ninguém é bom, ninguém é justo, todos estão desviados, todos devem estar calados perante Deus e se considerarem dignos de condenação eterna. Então, Romanos 3 vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem. Você conhece pessoas carentes, que você talvez vê na rua, e pessoas precisam de misericórdia de outro, de ajuda de outro. Todos nós somos carentes da glória de Deus. Essa disposição de Deus em perdoar-nos, em salvar-nos. Somos carentes. Mostra a nossa completa falta de recursos em nos salvar. Ninguém consegue se salvar ou merecer a sua salvação. E Romanos 3 vai falar que vai ser gratuitamente que Deus vai salvar. E a gratuidade, ela é mais uma coisa que ela vai ferir o orgulho humano. Porque muitas pessoas que mantêm o seu orgulho querem pagar por algo. Se você oferece algo de graça, ela fala: eu não quero, só se eu pagar por isso. Isso é evidência de orgulho. Não querer aceitar algo que eu não paguei. Mas a salvação é exatamente dessa forma. É aceitar algo que eu não paguei, que outro pagou por mim. Outro fez por mim, porque eu não era capaz de fazê-lo. Eu não era suficiente para realizar. Então, Romanos 3 vai concluir ali: é pela fé que uma pessoa pode ser salva, independente das obras da lei. E Romanos 3 vai perguntar: aonde está a jactância? Onde está o orgulho? Aonde está o motivo de alguém se vangloriar? Onde que fica o orgulho? E diz ali: foi excluída. Pelo quê? Pela graça de Deus, que apresenta a salvação unicamente pela fé no Senhor Jesus Cristo, na sua obra consumada. Romanos 4 apresenta ali uma história sobre Abraão e fala: se Abraão fosse salvo pelas obras, ele teria de que se gloriar, mas não diante de Deus. Não foi pelas obras que ele foi salvo, mas ele creu, e isso foi creditado como sua justiça, foi creditado a favor dele diante de Deus. Romanos capítulo 11 ainda vai dizer um versículo interessante que vai encaixar nessa forma de Deus de sufocar o orgulho. Romanos 11, 32 vai dizer: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos foram encerrados na desobediência. Todos considerados desobedientes. Efésios 2, filhos da desobediência, filhos da ira, seguindo o curso do mundo, seguindo o princípio diabólico desse mundo. Todos trancados, algemados na desobediência e na ira. Mas Deus,
ele fez isso para que ele pudesse salvar por sua misericórdia, para que não sobrasse uma brecha, uma coisa, um argumento de alguém pensar-se suficiente ou digno de algo, mas excluir todo o mérito humano e toda a glória ser direcionada para Deus. A salvação pela graça é um golpe no orgulho, na presunção humana. Você pode ser salvo, mas somente pela graça de Deus. Sozinho você não pode. Pagando você não pode. Somente pela graça de Deus. Pelo sangue de Cristo, pela cruz do Senhor Jesus Cristo. Que você não é capaz de se salvar ou de merecer a salvação. Nós não somos dignos da salvação. Pelo contrário, existe uma dívida com Deus incalculável. Existe um poço tão profundo como o inferno, no qual o ser humano está caído dentro dele. Existem algemas e correntes que prendem e não há em nós força para nos livrar. Estamos tão imundos por causa do pecado que impossível é nós nos purificarmos. Nós estamos tão distantes de Deus que é impossível aproximarmos de Deus pela nossa própria força, capacidade. Então, desista. Se você tenta se salvar, desista de se salvar e recorra a Deus para que Ele sozinho, possa te salvar através do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, Efésios 2, após apresentar toda a miséria humana, ele fala ali, mas Deus, que interviu, que entrou na situação, que deu seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que deu seu Filho para morrer por causa do nosso pecado e nos tirar dessa tão profunda miséria e perdição. Ele não vai colocar uma medalha no nosso peito ou nos dar um elogio, mas todo o mérito da salvação fica com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. E isso é realmente a salvação pela graça. É o maior golpe do orgulho humano que jamais este poderia ter sofrido. Embora o ser humano tente, na sua sabedoria, se justificar. A palavra de Deus fala que a cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito que Deus destruiria a sabedoria dos sábios e aniquilaria a inteligência dos inteligentes. E a carta aos Coríntios pergunta, onde que está o sábio? Onde que está aquele que ensina, aquele que é o que questiona? Mas Deus tornou louca a sabedoria desse mundo. Porque na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu, a sua própria sabedoria. Mas Deus achou por bem salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados. Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Realmente, Deus manifesta a sua graça. E a sabedoria do homem, do mundo, é confundida. E realmente toda a honra e glória, para que ninguém se glorie na presença de Deus, realmente é manifestado a graça de Deus através do Senhor Jesus Cristo. A carta aos Coríntios vai ter bastante versículos sobre essa questão da sabedoria humana. Ela é reduzida ao pó, ela é desmontada e só é salvo pela cruz, esse escândalo da cruz do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ninguém se glorie, glorie-se no Senhor. Um outro aspecto para nós algo que realmente vai apresentar como que não é possível, não é plausível, não cabe, não fica bem em nós nos orgulharmos. É que o serviço cristão, qualquer avanço, qualquer crescimento, qualquer evolução, qualquer resultado de um trabalho de um cristão ou de uma igreja, não é por causa dela, é por causa da graça de Deus. Nós lemos 1 Coríntios 15, quando Paulo disse, mas pela graça de Deus sou o que sou.
e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Trabalhei muito, mas a graça de Deus comigo. Todo o trabalho no qual nós somos colocados é pela graça de Deus. Efésios 2:10. Que Deus preparou para que andássemos nela. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus de poder servi-lo a Deus, servir ao Senhor. Os dons espirituais são pela graça de Deus. 1 Coríntios 12 fala que o Espírito distribui como lhe apraz os dons na igreja. Não é uma coisa que a gente vai e escolhe um dom. O Espírito distribui como lhe apraz. Efésios 4 fala que a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. O dom veio da graça de Cristo. Romanos 12 diz que tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. O dom que temos, a habilidade de servir a Deus, o nosso chamado para o serviço, é a graça de Deus que nos deu. É um privilégio que Deus nos deu, uma habilidade extra que nós não tínhamos antes da nossa salvação, para que nós pudéssemos ter utilidade nas mãos de Deus, para a obra de Deus. Por isso que Paulo disse aos Coríntios: o que você tem que você não tenha recebido? E se recebeu, por que você se gloria nisso, como se não tivesse recebido? Nós não devemos ter orgulho da nossa capacidade de servir a Deus, mas pelo contrário, devemos honrar a Deus com a nossa habilidade de servi-lo. Então, essas áreas de nossa vida, às vezes, podem ser tentações de o orgulho aparecer. Alguém se orgulhar da sua existência, ou seja, daquilo que ela teve por natureza. Isso não é para se orgulhar, foi dado por Deus. Alguém pensar que teve alguma participação na sua salvação, não é para se orgulhar, isso é pela graça de Deus. Porque, como dissemos, pela graça sois salvos pela fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela graça. E até mesmo pelo serviço. Ninguém é digno de receber uma glória pelo seu serviço, porque o seu serviço a Deus é a graça de Deus que permitiu. Por fim, Deus quer, pela sua graça, substituir todo o orgulho humano e colocar ali a humildade. Deus quer apresentar para nós, pela sua graça, essa característica que Deus quer ver no nosso caráter, na nossa personalidade, esse novo homem, a humildade, substituindo o orgulho. O orgulho é difícil de ser superado, vencido, porque é algo que a nossa natureza ama, mas Deus odeia e pela sua graça Ele quer matar. E aquilo que é todo vício, ele tem que não apenas, a pessoa vai vencer não apenas parando de fazer, mas substituindo por outra coisa. E aquilo que vai realmente ir sufocando também, gerando em nós a humildade, e vai sufocar o orgulho, é o exercício da humildade. Então, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, apresentou para nós 3 exercícios de como desenvolver a humildade, porque é pela prática que se desenvolve a humildade, e praticando a humildade, o orgulho é sufocado. A palavra de Deus diz, Romanos 12:16, para nós termos o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então o Senhor Jesus Cristo disse assim: seja servo de todos. Seja servo de todos. Então, a prática de servir o outro nos mantém humildes. Quando nós não praticamos esse serviço voluntário, essa posição de servir um ao outro, nós não estamos exercitando a humildade. Continua ali o orgulho em nós. Mas a prática, o exercício do serviço vai desenvolver em nós. É uma ferramenta na mão de Deus para desenvolver a humildade e, consequentemente, retirar o orgulho. Como o Senhor Jesus Cristo disse, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, não cabe um servo orgulhoso de um mestre humilde.
O Senhor Jesus foi humilde e se dispôs para o serviço. E ele apresentou que o serviço é o caminhar da humildade, o serviço a todos, considere-se inferior aos outros. E isso vai ser um desenvolvimento da humildade. 2, o Senhor Jesus, a palavra de Deus, nos ensina sobre lavar os pés uns dos outros. O Senhor Jesus Cristo fez isso em João capítulo 13. Ele falou que ele era mestre e senhor, mas ele disse, eu lavei os pés, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. E o lavar os pés uns dos outros é esse serviço cristão que tanto ajuda na nossa caminhada. Isso vai desenvolver em nós mesmos a humildade. Porque o Senhor Jesus Cristo, tirando aquela roupa de cima, pegando aquela toalha, começou a lavar os pés dos discípulos. E essa ocupação, esse serviço, era papel de um escravo. Então ele apresenta para nós que assumir a posição de um escravo, considerar-se pequeno, considerar-se servo de outros, isso gera humildade. Isso desenvolve humildade em nós. Não para parecermos, mas para honrarmos o Senhor através de serviços muitas vezes simples, mas que é uma posição tão pequena como de um escravo. E vestir isso, ocupar isso, gera em nós, desenvolve em nós a humildade. Em terceiro lugar, a palavra de Deus fala para considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Filipenses 2, verso 3. Considerar os outros superiores a si mesmo. Esse exercício vai realmente golpear o nosso orgulho. Eu vou olhar para o outro e considerá-lo superior a mim. Olhar para os pecados de outros e não me irritar com isso. Porque o próprio Senhor, que é sem pecado, diz a palavra de Deus que ele se compadece dos que fraquejam. E eu devo me compadecer e mesmo assim considerá-lo superior a mim. Exercícios que me levam à humildade. O Senhor possa nos ajudar, pela graça de Deus, a nós identificarmos esse mal que nos cerca e que vem de dentro. Isso que é tão contrário à posição de um cristão, tão contrário à posição de um servo. E na minha palavra e na minha conduta, praticar as coisas que vão matar o orgulho. Considerar realmente essas áreas de nossa vida, tudo que temos, possuímos, tudo que somos, é pela graça de Deus, favor que nós recebemos. E nós praticarmos esses exercícios que promovem a humildade na nossa vida como cristãos, o nosso relacionamento como cristãos. Que o Senhor, irmãos, possa manifestar-se essa palavra a nós e permitir nós crescermos nessa virtude cristã tão bela que é a humildade. E que todo orgulho seja realmente excluído, não há lugar para ele no nosso armário, no nosso guarda-roupa. Tirarmos essa vestimenta que não fica bem em nós e permitir que ao Senhor seja dado toda honra e glória através de toda a nossa vida e nossa conduta aqui. Amém.